Olá, pessoal, todos bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico com as turmas de primeiro, segundo e terceiros anos, tá? E na nossa aula de português de hoje, a gente vai ver um gênero textual que chama-se conto, né? Quem aí já ouviu algum conto, né? Então, a gente vai ver aí alguns. O objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer o tipo textual que é o conto, tá? Compreender a estrutura, como a gente constrói esse tipo de texto, tá? Para que vocês aprendam a construir o próprio texto. Então, a habilidade da Base Nacional Comum Curricular de hoje é a F35 LP 29, onde diz identificar em narrativas cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceiras pessoas. Então, olha só. A gente tem aqui o gênero textual conto, né, que a gente vai vivenciar hoje na nossa aula, e eu tenho certeza que algum desses contos aqui vocês já ouviram, porque são histórias muito comuns no nosso dia a dia, enquanto criança, né, a gente escuta. Então vejam só, temos aqui ó, um conto sobre a Branca de Neve. Quem já escutou essa história? Quem já ouviu, então já ouviu um conto. Quem já ouviu a história de João e Maria? Também é outro tipo de conto. Temos aí João e o Pé de Feijão. Temos histórias com castelos, né, da Cinderela. Então, e também histórias que tem dragões. Isso aí, gente, todas essas historinhas que eu estou falando para vocês são realmente exemplos de contos. Então, acredito que todos vocês já devem ter ouvido as histórias, não é? Ouvido contos. Então, o que é um conto? Né? Conto é uma história contada por um narrador. Se passa em um mundo de fantasia, de seres fantásticos que são os personagens, e mostra também os acontecimentos que esses personagens vivem no momento da história. O conto, temos aqui, ó, para o conto, a gente diz o seguinte, que ele é um texto narrativo, né? Ele é um texto narrativo e um texto curto. A estrutura desse gênero textual, ele tem a introdução, que é o início, tem o desenvolvimento, que é a historinha sendo contada, tem o clímax, que é o ponto mais interessante da história, onde vai ser o boom da história. E temos o desfecho, onde mostra pra gente o resumo, o que aconteceu de fato, o que aconteceu na história no final. Então, é o desfecho. Essa é a estrutura do tipo de texto, tá? Ele tem sempre o início, tem o meio e o fim. No início, o início a gente chama de a introdução, que conta o lugar onde se passa a história, apresenta os personagens, tá? O meio da história é o desenvolvimento, que eu falei agora há pouco. É onde traz o conflito, que é um problema para os personagens resolverem. E o final é o desfecho, tá? É onde eles resolvem ou não esse problema. Tipos de conto. Então, vamos ver aqui os tipos de conto. Temos aqui a bruxinha voando, temos aí um casal, não é? Que casal é esse? Quem sabe essa história? É a Bela e a Fera. E temos aqui um castelo. Então, a gente vai ver aí os tipos de contos. Temos contos de fadas, temos os contos de terror e temos os contos fantásticos.
Então vamos lá, vamos ler aqui um pouquinho comigo sobre cada tipo de contos desse. Temos aqui, ó, contos de fadas. Os contos de fadas, velhos conhecidos da infância, tá? São gêneros medievais que ainda fazem muito sucesso. Por definição, esse tipo de narrativa tem personagens folclóricos, tais como as fadas, gnomos, animais personificados, né? E etc. Os contos de fadas, eles estão presentes na infância de todos nós. Vocês, lá na escola, às vezes em casa, escutam esses tipos de histórias, tá? Os contos de fadas. Olha aí um exemplo, a Branca de Neve e os Sete Anões. Uma história onde as crianças aí escutam bastante. Temos também outro tipo de conto, que é o conto de terror. Quem gosta aqui de histórias aterrorizantes? Então, são os contos de terror, né? É um relato literário de ficção, que não é real, que visa provocar sentimentos de medo no leitor, tá? Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas às temáticas mais aterrorizantes para os seres humanos, como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais. Esse tipo de conto, que é o conto de terror, ele traz assim de uma forma para as criancinhas pequenininhas, como alguns de vocês aqui ainda são, não é tão interessante. Mas para os maiorzinhos, né, as turmas maiores já têm certo interesse por essa coisa de mistério, né, de dar medo, de fantasmas. Então, alguns aqui já gostam, mas também é um tipo de texto, o conto de terror, onde os adultos, né, adolescentes gostam e se interessam bastante. A fase de vocês, poucas crianças gostam muito desse tipo de conto. Ficam mais nos contos de fadas, nos contos fantásticos, que a gente vai ver o que é, e nos contos de aventura, tá? Esses contos aqui, fantásticos, é um gênero literário que se caracteriza por trazer curtas narrativas, em que há a presença de elementos inexplicáveis ou impossíveis, que podem ser explorados tanto para o maravilhoso como para o horror. E temos os contos de aventura, que é aquele que descreve ações desenvolvidas por um personagem, representado por um valente herói, que vive as mais surpreendentes situações. O aventureiro enfrenta desafios e se envolve em diversas aventuras para escapar do perigo. Eu, inclusive, coloquei aqui para vocês o Peter Pan. Peter Pan, ele é um conto de aventura, não é? Ele vive lá naquele mundo voando, uma criança voar. Então, assim, é algo que é impossível realmente, né? Mas nas histórias tudo é possível. Como eu uma vez falei, assim, que contei uma história para meus alunos na sala e os animais falavam. Aí, mas professora, animal fala? Fala. Nas histórias tudo é possível, não é? É possível crianças voarem, animais falarem. Então, tudo é possível no mundo da fantasia, nas histórias. Então, os contos é uma história muito representativa disso, da imaginação, da criatividade que você pode deixar fluir e pode acontecer de tudo na sua história. Elementos do conto. Vamos lá ver os elementos. Temos aqui, ó, os personagens, né? Os personagens do conto. Esse elemento corresponde aos seres que executam ou que sofrem as ações durante o enredo, durante a história. Podem ser personagens humanos, tá? Quanto outros seres viventes, como animais, plantas ou até objetos humanizados. Vou dar um exemplo. Na história da Bela e a Fera,
né? Temos aí alguns objetos que falam lá na história. Quem já ouviu essa história? Tem o bule, a xícara, não é? O espanador. Eles são objetos falantes que têm vida. Então, tudo é possível. Temos aí o narrador. O narrador é aquele que conta a história ao leitor. Existem 3 tipos de narradores. Existe o narrador em primeira pessoa, que a gente chama de narrador personagem. É aquele que tanto conta a história, como ele também participa da história. Ele está na história, tá? Temos o narrador observador, que é aquele, observador já disse, ele só observa. Ele não participa da história. É alguém que fica fora da história, tá? Nenhum personagem conhece nem cita ele na história. E temos o narrador onisciente. Também ele não participa da história, mas é um tipo de narrador que conhece o passado, o futuro e os pensamentos desses personagens. Então aí a gente tem 3 tipos de narrador, tá? Então, vocês podem, quando for fazer o texto de vocês, fazer o conto, vocês podem escolher ser um narrador personagem, onde você vai estar dentro da história, ou um narrador observador, que você está fora da história, está só contando. Temos o tempo é importante, né? É a época em que a história vai acontecer, né? Então, em que momento está acontecendo? Aí nessa imagem a gente tem uma dança, a gente percebe que está um casal dançando no conto da Cinderela e é um castelo. Então, se é um castelo, a gente já tem a ideia que é um tempo antigo, um tempo medieval, onde tinha aqueles castelos, princesas e príncipes. Temos o espaço. O espaço de um conto é o cenário, não é? Onde está acontecendo? Por exemplo, é numa floresta, é num castelo, é no mar, é numa ilha. Então, é o local onde vai acontecer essa história. E o enredo? O enredo é definido com o que vai acontecendo. É o início, tem que ter o meio e o fim da história. Então, o que a gente falou que precisa de um início, de um meio e de um fim é o enredo. É o desenvolvimento da história, tá? É onde você vai colocar as ações que tem a história. Então, o enredo, ele traz isso. O início, o meio e o fim. Temos o conflito. O conflito é aquele que eu falei para vocês lá no início, que era o clímax, o boom da história. Então, o conflito ele pode ser definido como uma situação problema, tá? Que é vivenciado pelos personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ele ser um gênero curto, o conflito é único, só tem um tipo de conflito. Vamos dar um exemplo nessa imagem. Nessa imagem eu tenho a história de quem? Da Rapunzel. A história da Rapunzel, ela é o quê? Uma menina que foi aprisionada numa torre muito alta por uma bruxa, né? E ela está lá. Qual é o conflito, a situação, o problema? É que ela está presa nessa torre e ela precisa que alguém vá lá e resgate ela. Então, esse é o conflito desse conto, dessa história. Tá dando para entender? Pronto, então são o ponto-chave da história, a parte importante. Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos de contos, né? Temos aí os 3 porquinhos, temos o patinho feio, temos também Chapeuzinho Vermelho, Alice no País das Maravilhas. Então, aí a gente tem alguns contos que acredito que fazem parte de vocês, que vocês já escutaram alguém contar, tá? Seja em casa ou seja na escola, mas vocês já
Algum desses alguém já escutou. Agora a gente vai ver um exemplo de conto, tá? E eu trouxe para vocês aqui, ó, um conto que eu amo de paixão. Eu trouxe uma história que eu gosto demais para apresentar para vocês. Quem já ouviu, vai ver novamente. E quem nunca ouviu, vai ouvir hoje essa história, tá? Então, vem comigo, olha para a telinha que eu vou contar para vocês esse conto. É o conto da Bela e a Fera. Era uma vez um príncipe belo e muito rico, mas não tinha um bom coração. Não era amado pelos os que o cercavam e nem era capaz de amar. Certa noite, entrou em seu castelo uma velhinha que pedia abrigo durante a tempestade. O príncipe, egoísta e vaidoso, recusou a ajudá-la por achá-la feia e mal vestida. O que ele não sabia era que a velhinha era uma feiticeira disfarçada. Ela jogou nele um feitiço. O príncipe se transformou numa fera monstruosa e todos no castelo viraram objetos. O encanto seria desfeito no dia em que ele pudesse amar e ser amado. Longe dali vivia Bela, uma moça muito bonita e inteligente. Bela era filha de um comerciante que sempre viajava. Trazia para ela uma rosa. Numa de suas viagens, o pai de Bela encontra, por acaso, o castelo da fera. Lá, ele colhe uma rosa para a filha. A fera, vendo aquilo, aprisiona o pai de Bela por lhe ter roubado a rosa. Bela, então, fica sabendo e vai em busca de seu pai e se coloca prisioneira no lugar dele. Com o passar do tempo, Bela e a fera foram se tornando amigos. Enquanto ele se encantava com a sua beleza, inteligência, gentileza e bondade, ela percebia que a fera, apesar da sua feiura, tinha bondade em si e a tratava muito bem. A fera, então, resolve libertar a Bela para visitar o seu pai. Bela acaba demorando mais do que o esperado. E a fera fica doente de tristeza, quase morrendo. Então, Bela, ao voltar, percebe que seu amor pela fera, percebeu que estava apaixonada e lhe dá um beijo. E nesse beijo, acaba o transformando em um belo príncipe, porque o encanto foi quebrado e os dois viveram felizes para sempre. Olha que história linda! Sou apaixonada por essa história. Então, vejam só. Aqui na história, a gente vai destacar alguns pontos aqui. Então, a gente tem aqui o título, não é? Do texto, que é A Bela e a Fera. Nós temos aqui também a introdução, que é o início do texto. Depois da introdução, a gente tem o desenvolvimento, que são essa parte mais essas duas partes, é o desenvolvimento. Temos aqui o clímax, é onde tem o ponto importante, né? Que é aquela parte que eu falei aqui, que a Bela vai e começa a se apaixonar pela fera, que é a parte importante da história. Sem isso, ela não teria quebrado o feitiço. Isso é o clímax. E no final aqui, a gente tem um destaque para o desfecho. O desfecho é o finalzinho, onde a Bela dá um beijo nele e ele vira um príncipe. E os dois vivem felizes para sempre no castelo. É isso, gente. Então, o conto, ele é organizado dessa forma, com o título, com a introdução,
com o desenvolvimento e com o clímax, tá? Terminando no desfecho, que é o final da história. Então, e aí, gostaram dessa história de hoje? A gente trouxe aí o conto da Bela e a Fera. Espero ter instigado vocês a escutar mais contos, tá? Peçam à professora, peçam à mamãe que contem mais histórias para vocês, que contem contos. Quem não ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho, dos 3 porquinhos? Então, são histórias legais, não é? Então, escutem, peçam livros, peçam a professora para contar historinha para vocês, que ela vai ficar muito feliz do interesse de vocês, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!